né? A gente chega ao ponto de, culturalmente, cometer erros gravíssimos, como, por exemplo, o erro de associar a filosofia às ciências humanas. Bem, na verdade, não. Isso deriva de um erro conceitual que a gente comete com muita frequência, né? Por duas razões. Primeiro, um certo empobrecimento da própria filosofia, que nos últimos 150 anos, em muitos lugares, parou de dialogar com a ciência. Por outro lado, há também um empobrecimento cultural muito forte, muito intenso, né? De mais ou menos um século para cá, e que leva a gente a imaginar que a filosofia não tem lugar dentro das grandes discussões que hoje têm sido mais monopolizadas, por assim dizer, pela ciência. Muitas vezes em prejuízo da comunidade, em prejuízo da sociedade como um todo, porque algumas dessas questões são questões propriamente filosóficas e que não podem ser abordadas pelos métodos da ciência. E quando nós falhamos em entender isso, quando a gente falha em entender que a natureza de um problema é filosófica, né, a gente tende a oferecer respostas erradas ou com metodologias erradas a esse problema, né? A gente chega ao ponto de, culturalmente, cometer erros gravíssimos, como, por exemplo, o erro de associar a filosofia às ciências humanas. Isso, no Brasil, se generalizou de uma tal forma que as universidades mesmo, elas, no momento que elas estão fazendo seus processos de seleção, elas muitas vezes elas direcionam as questões de filosofia apenas para aquele grupo de estudantes que querem ingressar em cursos de ciências humanas. Isso é um erro gravíssimo e capital, né? Porque é um erro conceitual de se associar a filosofia às ciências humanas, entendendo que a filosofia é uma delas, né? Ela é uma ciência discursiva que trata do homem, alguma coisa assim, quando na verdade a filosofia não é uma ciência e ela tanto dialoga com a medicina ou com a física, quanto com as outras ciências humanas, né? Não existe nenhuma relação de privilégio da filosofia para com as ciências humanas ou uma proximidade especial tão forte que justifique essa separação cultural. Mas a separação cultural se deu, e isso gera nas pessoas a ideia ou a concepção de que a filosofia ela estaria restrita a esse grupo, esse nicho de pensamento, quando na verdade todas as ideias científicas elas são fundamentadas filosoficamente. Na base de todas as ciências existem questões de definição, questões de método, questões de critério de validade, critério de cientificidade mesmo, e que são questões puramente filosóficas, essas não são questões científicas. Então, para começar, as ciências elas continuam precisando da filosofia e continuam usando filosofia tanto quanto antes, tanto quanto na antiguidade. Mas em parte porque a filosofia é vista como conjunto de pensamentos, de sistemas de pensamento antigos, em parte porque ela é vista como pertencente apenas ao nicho das ciências humanas, a sociedade permitiu que se gerassem esses preconceitos da limitação da filosofia ou até de um descolamento da filosofia em relação a essas questões que são muitas vezes puramente filosóficas. Justamente questões de fundamentação, né? A ciência ela parte de uma pressuposição de que existe um objeto de estudo, que seja a ciência da matéria, por exemplo, vai partir de certas pressuposições do que é matéria, de que existem corpos materiais, que eles interagem fisicamente, quimicamente, biologicamente, até as ciências sociais, ciências do espírito, as ciências humanas, que vão analisar a sociedade ou a mente. Então a ciência ela sempre pressupõe o seu objeto. E a filosofia, muito mais crítica, ela continua perguntando a respeito da natureza íntima desse objeto, até que ponto o objeto está bem definido. Então essas questões de fundamentação que definem o que uma ciência faz, como ela faz, a metodologia, o que é verdade, o que não é, o que é
certeza e o que é dúvida, essas questões estão muito na base fundamentadora de toda a prática científica e também de outras atividades, além das ciências, né? Essas questões, elas são puramente filosóficas e continuam sendo tratadas por filósofos. Ao lado dessas questões, nós temos, por exemplo, questões éticas, questões que não podem também ser tratadas pelas ciências, porque as ciências elas fazem investigação daquilo que é observável e a ética ela não é comportamento observável, ou ela não é uma questão de fato. A ética é uma questão projetiva, ela determina como o comportamento deve ser no futuro, o que é o ideal, o que é o correto, o que é de acordo com certos valores, que também não são critérios que podem ser estabelecidos cientificamente, né? De acordo com os valores, nós nos orientamos na vida, nós tiramos conclusões a respeito do que é um comportamento adequado ou inadequado, bom ou mal, e assim por diante. E ao lado das questões éticas, muitas outras questões que vão trabalhar com, ou com conceito, terminologia, ou com valores.